Salve, meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, dando continuidade a esse projeto, meu estudante. Sensacional, é ou não é? Estamos fazendo para ti, para a tua aprovação, um preparatório para o Enem 2023. A partir de quê, Marcos? Resolução de uma série de questões sobre as temáticas, claro, mais abordadas desse certame, priorizando a resolução de questões do Enem, questões atuais, tá certo? Para que tu veja como a banca vem cobrando, né? Vem mandando questões para ti em sua estrutura, profundidade, claro, as temáticas mais abordadas. E hoje nós estamos aí trabalhando, né, sobre a questão relativa de temática dos recursos naturais e suas formas de degradação. Tá certo? E hoje eu te trouxe uma questão muito bacana do Enem 2019, tá certo? Uma questão bem legal para a gente analisar. Então vamos lá, tá certo? Já te falei outras vezes sobre a estrutura da prova do Enem, né, em relação às questões, texto motivador, comando, alternativa. Eu tenho o texto motivador, eu ainda não vou ler ele, tá? Eu vou logo para o comando para entender o que essa questão fala enquanto objeto de conhecimento, quais são as dicas que eu posso logo entender para quando eu vier para o texto eu já venho direcionado. Bacana? Então, me espera aí, texto motivador. Já eu volto. Continuando. Cheguei. Belezinha. Olha o que a questão me fala. Com muita calma, já te passei essa dica. Tá com a tua caneta em mãos, teu lápis, vai grifando as partes importantes. Ele diz o seguinte: o fenômeno descrito, ou seja, o texto vai me falar algum fenômeno natural, provavelmente, está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pelo quê? Ele está me dizendo que ocorre um fenômeno nessa cidade, que a gente vai descobrir qual é, e ela está condicionada a uma característica geográfica relativa à sua posição. Aí o gabarito me diz o seguinte: continentalidade, maritimidade, longitude, latitude ou altitude. Meu estudante, eu sei que tu está atento, estudando aí questões relativas à geografia enquanto seu aspecto físico, os recursos naturais, e quando eu falo de continentalidade, quando eu falo de maritimidade, quando eu falo de latitude, altitude, eu estou falando sobre elementos do clima, eu estou falando sobre os fatores climáticos que vão determinar a característica climática de uma região. Então, eu estou falando aí sobre aspectos da climatologia. Então, só aí eu já consigo melhorar, por exemplo, né, essa pergunta. Vamos tornar ela mais simples. O fenômeno, né, relacionado ali que o texto vai me dizer vai ser justificado por uma característica climática. Que característica, que fator climático é esse que vai me descrever ali, que vai me dizer naquele texto? Vamos para lá agora, vamos entender isso com mais calma. Agora fica mais fácil, né? Vou ler com muita calma para ti, tá? Os moradores de... Vou ler só uma vez, tá? Que essa cidadezinha é complicado o nome dela. Utqiagvik, tá? Uma cidade que fica no Alasca. Então, os moradores dessa cidade passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Opa, tá aí, já começo a identificar o fenômeno. Os moradores dessa cidade passaram quase 2 meses no escuro. Por quê? Faltou energia lá? Vamos ver o que o texto vai me dizer. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, tá? O estado dos Estados Unidos mais ao norte, tá certo? Já estão acostumados às longas noites sem ver a luz do dia. Ou seja, é um fenômeno que ocorre no Alasca, tá certo? Que é um estado norte-americano que não está conjuntamente com o território principal dos Estados Unidos, ele está no extremo norte, fazendo fronteira com o Canadá, tá certo? E lá, galera, esses habitantes passam aí quase 2 meses na escuridão. E o texto já me diz que eles estão até acostumados, ou seja, ocorre recorrentemente, né? Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. Os caras viram o pôr do sol em 18 de novembro. A oportunidade seguinte de ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, no outro ano, acho que de 2 a 3 meses depois, né? A 1h04 horário local. Então, facilitando ainda mais, né, a nossa pergunta, o fenômeno citado, qual o fenômeno? Cidade ficar boa parte, quase 2 meses no escuro, é justificado por qual questão climática?
continentalidade, maritimidade, longitude, latitude e altitude. Só aí tu já consegue responder a questão. Se tu estiver estudando elementos de climatologia, eu sei que tu vai responder. Mas eu vou te dar uma propriedade maior e melhor para a gente, né, fechar essa questão. Nós estamos falando aí dos fatores climáticos, mas especificamente, eu particularmente considero um dos principais para determinar a característica climática, que é a latitude. Analisando o nosso planeta em relação ao Sol, em relação à intensidade de luminosidade. O que a gente precisa entender do fator climático latitude? Nas regiões centrais do planeta, tá certo? Onde a latitude é zero, a parte da linha do Equador, eu tenho maior incidência solar, ou seja, a luz chega de maneira mais constante. O que isso vai representar dizer? Nós vamos ter dias e noites de maneira constante, galera, tá certo? As temperaturas, por exemplo, tendem a ser mais quentes, de maneira geral, durante todo o ano. Quando a gente se afasta do centro da Terra em direção ou ao norte ou ao sul, dizemos que a latitude aumenta, a intensidade de luz vai diminuir. Vou puxar da matemática. É uma razão inversa. Quando a latitude aumenta, a temperatura e, consequentemente, a luminosidade diminui. É como uma gangorra, galera, tá certo? E aí, galera, quando a gente se afasta do centro da Terra, a intensidade de luz ela vai diminuir. Tanto é que a gente vai perceber, por exemplo, comparando em extremos, nas regiões centrais do planeta tendem a ter altas temperaturas. Quais são as características de temperatura dos polos da Terra? No extremo norte e no extremo sul, extremo frio, mostrando justamente essa variação de luminosidade. E, consequentemente, essa variação de luminosidade vai afetar também a distribuição em relação à luz, em relação ao dia e à noite. Quando a gente fala, por exemplo, agora das estações do ano, haverá períodos, por exemplo, quando o hemisfério norte estará no verão, ele vai ter maior intensidade de luz, ele estará mais posicionado mais próximo do Sol. Então, por exemplo, nós temos ali dias maiores do que a noite. No caso do texto, galera, ele fala que os habitantes vão passar quase 2 meses, de 2 a 3 meses ali no escuro. Significa o quê? A estação oposta. É justamente, por exemplo, aqui no extremo norte, por exemplo, aqui do lado do Canadá, a região vai estar menos incidente sobre o Sol. Eles vão estar sobre o inverno, tá certo? E o resultado, o dia, né, no caso, especificamente no extremo norte, a luz basicamente não atinge nesse período do ano e o resultado é que fica escuro e claro, muito frio. Então, o fator determinante para essa característica, para esse fenômeno, sem sombra de dúvidas, é a distribuição de luminosidade no decorrer do ano, que vai ser somada ao princípio da latitude, que é a nossa resposta, beleza? Então, o fenômeno citado, ou seja, ficar 2 meses ali no escuro, é justificado pela posição que essa cidade possui em relação à sua latitude no extremo norte. Belezinha? Então, questão tranquila, resolvida para ti, para continuar na busca da tua aprovação e vai conseguir, porque nós estamos juntos. Plataforma Gonçalves Dias, é isso aí, valeu!